Olá, nono ano. Nessa primeira semana do PET 7 de matemática, eu vou orientar vocês na resolução de alguns problemas aqui envolvendo razões trigonométricas no triângulo retângulo. Essas razões trigonométricas são chamadas de seno, cosseno e tangente. E o seno nada mais é do que a razão entre o cateto oposto a um determinado ângulo, né, e a hipotenusa. O cosseno é a medida do cateto adjacente, o cosseno aqui de alfa é a medida do cateto adjacente aqui, sobre a hipotenusa. E a tangente é a medida do cateto oposto a esse ângulo sobre a medida do cateto adjacente. Tá? Fazendo a substituição, né, se eu dividir seno sobre cosseno, né, a gente conclui, ele demonstra aqui que a tangente de um ângulo é igual ao seu seno sobre seu cosseno, a razão entre o seno sobre o cosseno, tá? Então aqui, olha, nesse primeiro aqui, a gente pode fazer em relação ao seno do ângulo beta, né? É o cateto oposto a beta. Quem que é o cateto oposto a beta? C. Então, C sobre a hipotenusa é A, não é isso? E o cosseno de beta? O cosseno de beta é o cateto adjacente a beta sobre a hipotenusa. Então, o cateto adjacente a beta é B, não é isso? B. E a hipotenusa é A. E a tangente de beta é a medida do cateto oposto a beta sobre o cateto adjacente a beta. Então, C sobre B. Então vamos fazer o exercício 2 aqui, alguns itens do exercício 2 como exemplo, para tentar entender melhor essas razões trigonométricas. Qual que é a medida da hipotenusa? Para calcular a hipotenusa, a gente vai lá no teorema de Pitágoras, né? Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos, 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Então, A ao quadrado é igual a 36 mais 64, A ao quadrado é igual a 100, né? Logo, A é igual a raiz quadrada de 100, A é igual a 10. Então, a hipotenusa mede 10 centímetros. Qual que é a medida do cateto adjacente ao ângulo alfa? O ângulo alfa é esse aqui. Quem que é o cateto adjacente a alfa? Esse aqui é o cateto oposto a alfa, essa é a hipotenusa, que mede 10 centímetros. E o cateto adjacente é 8 centímetros. O cateto oposto é 6 centímetros, né? Agora, qual que é a medida do cateto adjacente ao ângulo? Aqui ele repetiu, né? Parece aqui que ele repetiu, poderia ser beta. Vamos trocar aqui por beta, tá? Vamos substituir aqui por beta, porque senão a resposta aqui vai ser a mesma. Qual que é a medida do cateto adjacente ao ângulo beta? Cateto adjacente ao ângulo beta é 6. E o cateto oposto ao ângulo beta é 8. Tá? Então, o seno de alfa. Com essas informações, a gente consegue calcular o seno de alfa. Cateto oposto a alfa, 6 sobre 8. 6 sobre 8. Cosseno de alfa, cateto adjacente, perdão. 6 sobre 10, né? 6 sobre 10, que é cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno de alfa, cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, 8 sobre 10. E a tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. 6 sobre 8. Agora, o seno de beta, cateto oposto a beta, 8 sobre hipotenusa, 10. E o cosseno de beta, cateto adjacente, 6 sobre hipotenusa, 10. Tangente de beta, cateto adjacente, cateto oposto a beta, 8 sobre 6.